Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe que no Nossa Macaé a gente fala sempre sobre assuntos importantes que dizem respeito à cidade de Macaé e à nossa região como um todo. Essa região que tem uma particularidade que é o mercado de petróleo, o mercado de óleo e gás, mercado de geração de energia, como é tratado hoje o chamado mercado offshore. A gente recebe hoje no Nossa Macaé para falar sobre um assunto importante referente a esse mercado, o Mauro Destre, que é um profissional de referência no setor de óleo e gás, 47 anos ocupando postos de liderança no setor, e veio falar de um negócio tão importante quanto desconhecido da maioria do público, porque normalmente a gente, eu me incluo nisso, a gente fala muito sobre prospecção, sucção, refino, distribuição, venda de petróleo. Mas e quando você tem que paralisar atividades? Quando você tem que desmontar, desmobilizar bases, plataformas, que é o chamado descomissionamento? A gente quase não fala disso, né? Mas isso é tão importante quanto a produção. O Mauro Destre vai desvendar esse mistério do descomissionamento para a gente. Mauro, prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos aí que estão em casa, vão nos assistir mais tarde. Descomissionamento. Descomissionamento. Vamos lá. Se você me permite, eu vou fazer uma metáfora. Fica à vontade. Você tem uma geladeira em casa, certo? A sua geladeira é daquela geladeira dos anos 50, 60, daquelas portas de aço, né? Essa geladeira, ela vem sendo necessária várias manutenções ao longo do tempo. Certo. Você provavelmente já trocou a borracha, as prateleiras você já não encontra mais algumas prateleiras daquela. Provavelmente a parte que faz gelo, aquela parte plástica que a tampa já deve ter quebrado, você não encontra mais. O motor, provavelmente você já teve que trocar gás ou compressor dessa geladeira. Acontece que essa geladeira, hoje, você já não encontra mais peças para ela, como ela já não produz mais como ela fazia antes. O próprio gelo que ela faz hoje já não é mais o mesmo, além de ela estar contribuindo para o nosso crédito de carbono negativo. Ela começa já não está mais atendendo às minhas necessidades. As suas necessidades, mais do que isso, a manutenção dela hoje, ela já é maior do que se você trocasse ou simplesmente desmobilizasse aquela geladeira e colocasse, quiçá, um freezer no lugar. Muito bom. O que acontece com essa geladeira? A primeira parte dessa geladeira é que você vai, então, desativar essa geladeira. Então, nós vamos falar dos 5 Ds do descomissionamento. Você vai desativar. E como é que você desativa essa geladeira? Você tira as coisas que estão dentro dela, você desliga da tomada, encosta ela para um lado e aí você coloca uma outra geladeira no lugar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa substituição. Ok? Vamos ficar então com aquela geladeira que nesse primeiro momento foi desativada. Essa geladeira desativada, você, como todo bom homem, colocou ela no meio do caminho em algum lugar na sua casa. E a sua esposa provavelmente já deve estar pedindo divórcio porque ela está lá atrapalhando alguma coisa. Todo dia ela fala, né? O que você vai ter que fazer com essa geladeira então que está lá no meio do caminho? Você vai descomissioná-la. Você vai, então, contrata um carreto que provavelmente vai ser ou uma carroça com aquele pano vermelho atrás, para ficar o quê? O menor custo possível com o descomissionamento, porque daí para frente é só custo, só despesa. Então você vai contratar o transporte mais barato que você puder para o cara pegar aquela geladeira e descomissionar. Ele vai tirar a geladeira daquele lugar e vai levar para um outro. Quando essa geladeira, então, ela chega no ferro velho, começa
o terceiro D. Então, primeiro D, desativei, descomissionei, agora eu vou desmantelar a geladeira. Eu começo a separar as peças como eu chamo de montinhos. Monte de aço inox, monte de ferro, monte de plástico, monte de fibra, que já não é para ter mais porque é material perigoso, na sua geladeira ainda tinha. Então eu separo tudo aquilo em montinhos, então eu desmantelei, eu descaracterizei aquela geladeira, ela já não existe mais. Entra o quarto D. Eu vou fazer a disposição desses resíduos gerados pela geladeira. Vou chamar a siderúrgica que vai comprar o aço e o ferro. Vou chamar as empresas que reutilizam as partes plásticas que geraram. E vou chamar a empresa que cuida dos materiais perigosos, que vai dar o devido destino àquele material perigoso de acordo com a legislação. Só que no ato de você desmantelar, você gerou não só aquilo que você vai fazer à disposição, mas também você gera algum lixo, algo que não é resíduo, não tem uso. Não tem como reciclar. Não tem como reciclar. Para onde ele vai? Ele vai ser, então, descartado. Entra o quinto D. É um descarte. Você vai mandar para algum aterro sanitário, só tem 2 no Brasil que podem fazer isso. Você vai mandar para algum aterro sanitário e, finalmente, aquela geladeira não existe mais. Então, você usou os 5 Ds do descomissionamento. Vamos lá. Uma plataforma, então, vamos falar do offshore. Uma plataforma offshore. Pense numa garopa, uma plataforma de 1980. Vamos falar dela aqui. Quando a garopa foi instalada, eu gerenciei garopa, não sequer existia o que a gente chama de normas regulamentadoras, as famosas NR. Não existia nenhuma. A primeira é de 1983. Hoje são 37. Cada auditoria que sobe, ela cobra todas as NRs vigindo naquele momento. Então você imagina... Inclusive as NRs que não existiam quando ela foi fabricada. É exatamente isso. Quando ela entrou em operação. Exatamente. Imagina o esforço que é você manter uma garopa operando adequadamente às NRs que estão em vigor hoje. Caramba. Muito bem. Acontece que garopa, agora eu vou sair um pouco de garopa e vou para o Polo Pargo, que é mais ou menos da mesma época, 1988, 87. O Polo Pargo, que tem Pargo, Carapebas e Vermelhos, tá? Também são plataformas da mesma época que tiveram de fazer o mesmo trabalho, só que eles estavam no campo em que para a Petrobras não era mais viável economicamente produzir. Para os custos da gigante Petrobras. O que começou a acontecer a partir de 2015 entre o governo brasileiro, que na época era a presidenta Dilma, a ANP e a Petrobras? Detalhe, eu preciso voltar um pouco. Sim. Em 1996 foi criada a Agência Nacional de Petróleo. Entre 1996, a Agência Nacional de Petróleo estudou o que fazer com os campos produtores no país. Em 1998, ela lança a Lei 9478. O que essa lei dizia? A Petrobras deixa de ter o monopólio, acaba-se o monopólio de produção de petróleo. Você disse que poucos sabem sobre descomissionamento? Poucos sabem, menos ainda sabem disso. Foi uma lei do Fernando Henrique Cardoso. Acabou-se, exatamente, acabou-se então o monopólio. O que começou a vigir no país? Concessões. Então, o Brasil foi todo ele recortado em blocos, como nós chamamos, e dentro de cada bloco daquele, a partir das suas idades geológicas, profundidade, etc., etc., existem as concessões. Um bloco pode ter mais de uma concessão. A ANP chama então a Petrobras e diz: Petrobras, com o que você vai ficar daquilo que você já está... O que você quer continuar produzindo? A Petrobras, então, escolheu aquilo que ela iria continuar produzindo, aquilo que ela iria explorar efetivamente, porque ela via ainda economicidade naquilo, o resto ela devolveu para a ANP. A esse ato chamou-se rodada zero ou bid zero de licitações. A Petrobras, então, deixa de ser dona e passa a ser concessionária.
Quanto tempo da concessão? 27 anos. Significa o seguinte, se hoje, em 2025, nada fosse feito, vendido, descomissionado, devolvido para a ANP, etc., a Petrobras teria de descomissionar os campos ou devolver para a ANP, porque o prazo da concessão acabou. O que é que ela teve que fazer para aquilo que ela vai ficar, que ela viu que era econômico, tipo Marlim, já vamos falar sobre Marlim, ela simplesmente prorrogou o contrato de concessão até 2052 e promoveu a maior revitalização que o mundo já ouviu falar. O que é revitalizar? A palavra já diz, trazer nova vida. Ela tinha 10 plataformas operando no campo de Marlim. Ela vai retirar as 10, descomissionar as 10, já tirou 4, e no lugar dessas 10, ela vai colocar já colocou 2 novos FPSOs. Que são, ou seja, os navios, né? Exatamente. Ela revitalizou o campo. Com isso, ela vai produzir até 2052 aquilo que ela só poderia produzir até 2025. Foi a maior revitalização que aconteceu. Pargo, como eu estava falando, a Petrobras falou, esse eu não quero. Porque esse não me dá a economicidade que eu preciso. Lembre-se que eu tinha descoberto o pré-sal. Um poço em Pargo tem o mesmo valor de um poço no pré-sal, só que para produzir 1.000 barris, um poço no pré-sal produz 30 mil barris. Para onde você iria? Onde você colocaria o seu dinheiro? Ora. Então, a Petrobras, a ANP, governo brasileiro, resolveram então fazer o desinvestimento. Cuidado, que muita gente chama de privatização. Eu não posso privatizar o que não é meu. Desinvestimento é a palavra. O que você faz é parar de botar dinheiro. Eu desinvisto, ou seja, eu vendo aquilo para alguém. É como se essa caneca aqui você não quisesse mais e me vendesse. Você desinvestiu dessa caneca. A Petrobras, então, desinvestiu todo o onshore brasileiro, só ficou com Urucu, Manaus, e desinvestiu vários campos. E como é que ela desinvestiu? Empresas menores, mais eficientes, que não tem 14 por 21, enfim, mais eficientes, assumiram esses campos, compraram as concessões. Esses campos, Destro, são os que eram chamados de campos maduros? Exatamente, os campos maduros. Os campos maduros, eles já estavam meio cansados, né? Eles meio têm peculiaridade. 75%, você já tem que ter produzido acima de 75% em 20 anos. Está na lei. Então, esses campos maduros, essas empresas vieram. Detalhe, em 2015, quando começou o desinvestimento, nós tínhamos 2 operadoras no Brasil, hoje são 33. E para a nova rodada que vem aí agora, já estão se falando em mais 20 cadastradas. Imagina, nós vamos ter 53 operadoras trabalhando no país. Bom, a empresa que foi e comprou, eu não tenho procuração para falar o nome dela, mas tirou de uma produção de 2.000 barris para 20. Porque ela investiu, porque ela soube fazer, soube trabalhar. Mas teve casos que não teve jeito. P12, P7, P15, por exemplo, essas a economicidade não tinha-se o que fazer. E aí não há investimento que reverta. Não há investimento que reverta. O grau de deterioração dessas unidades versus a produção que ela ainda pode dar, não paga aquilo que eu teria de investir para poder continuar produzindo aquelas unidades. Então essas 3 foram descomissionadas. O mais importante é que o polo, e aí a gente já está falando já de hoje, eu estou trazendo tudo ao mesmo tempo. O polo, que é o polo Centro-Sul, foi comprado pela Tridente. Falei o nome da empresa? Paciência. A Tridente comprou o polo e ela hoje opera em Chova, Pampo, P8 e P65. Só que ali nesse polo que ela comprou estão o quê? As linhas, porque nós tiramos a plataforma, desconectamos. Lembra que eu desconectei a geladeira, tirei da tomada? Eu tirei da tomada as plataformas, eu desconectei. O nome chama-se pull-out. Eu fiz o pull-out dos rises que produziam para essas 3, desancorei, leiloei, alguém ganhou, veio com o rebocador, laçou leva e foi embora. E lá começa o desmantelamento. Lembra do dedo do desmantelamento? Beleza. Só que o mundo submarino ficou. O que eu chamo de mundo submarino? O poço ficou lá. Raízes, linhas, umbilicais,
manifolds, plat, todo o arcabouço de estruturas submarinas estão lá. Então o que está acontecendo hoje e termina em abril? Uma licitação da Tridente por 3 anos para que empresas com expertise demonstrada para eles cheguem lá, licitem e, se vencer, vão fazer o descomissionamento dessas estruturas submarinas. Isso está muito aquecido, porque não só a Tridente está fazendo isso. A Petrobras acabou de fechar uma licitação, a Tridente está em torno de 800 quilômetros, tá? A Petrobras acabou de fechar uma licitação de 427 quilômetros, tem 15 dias. Quem ganhou, não vamos falar o nome da empresa que ganhou, mas ganhou uma empresa que vai começar também a descomissionar. Uma outra empresa está descomissionando outro FPSO, também vai tirar o FPSO, também vai licitar para retirar as linhas, raios, equipamentos. Isso vai trazer uma economia circular para esse país absurda. Porque nós temos que trazer PLSVs, embarcações, DSVs, AHTS, ROVs, para atuar nessas diversas frentes, equipe treinada. Eu vou precisar ter o porto para receber quando essas bobinas com essas linhas que eu recuperei, receba isso no porto. Esse porto vai ter que estar preparado de acordo com as legislações ambientais para desmantelar. Esse desmantelamento gera hidrocarboneto, que é residual nas linhas. Vem linhas com coral-sol, que ele vai ter que tratar, que é um grande problema que existe aqui, coral-sol. E vem linhas com uma coisa chamada NORM. NORM são rejeitos ou resíduos radioativos de ocorrência natural quando você produz petróleo. Que, só para você ter uma ideia, quem legisla sobre isso não é ANP, não é IBAMA, não é Marinha, é a CNEM. É a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela que legisla sobre isso. Então, esses portos que vão receber esses mais de 2.000 quilômetros tem que estar aprovado pelo CNEM. Primeiro, eu tenho que ter autorização para transportar. Depois o manuseio, né? Segundo, eu vou ter que ter autorização para armazenar temporariamente. Essa autorização só vem se você tiver uma área totalmente preparada para isso. Terceiro, eu vou ter que ter autorização para eu limpar esse resíduo. O resíduo que sobrar disso eu vou ter que encapsular em tambores específicos e o responsável por isso são as operadoras. Eu vou ter de devolver isso para as operadoras e eles é que vão ter que dar o quê? A disposição final. Um destino qualquer. Essa das operadoras. Quando você fala em descomissionamento desse ambiente marítimo, dos risers, dos poços, de tudo aquilo ali, você está falando de sepultar o poço. Né? Vamos lá então. Ele vai ser sepultado e inativado de forma definitiva. Obrigado pela pergunta. A primeira atividade do descomissionamento é o abandono definitivo dos poços. Então já está acontecendo. No caso da Tridente já aconteceu, os poços já estão devidamente tamponados, abandonados e arrasados conforme duas legislações em vigor, na verdade, que ela tem que atender a 817 e ao SGIP. Já foi abandonado. E quando ele foi abandonado, já desconectou da árvore de Natal, a árvore de Natal está lá embaixo, a linha estava conectada, já desconectou e essa linha já está ali no solo marítimo esperando simplesmente para ser descomissionada. Essa é a primeira. Na verdade, tem uma tarefa antecessora a isso. Qual é a tarefa antecessora a isso? Antes de eu abandonar o poço, porque eu tenho que estar com a árvore de Natal funcionando, eu tenho que lavar as linhas. O que é lavar as linhas? Eu tenho que fazer flushes, que a gente chama, fluxos de água circulando da plataforma, passando pela árvore de Natal, voltando para a plataforma, e eu vou medindo o que a gente chama de teor de óleo e graxa, o TOG. Eu só considero que aquela linha está pronta para ser descomissionada, ou seja, retirada de lá, quando o TOG está em 15 ppm. 15 partes por milhão de teor de óleo e graxa. Só aí é que eu posso entrar e abandonar o poço definitivamente. Que aí eu já flushei, já limpei as linhas. Só que esse TOG, esse teor de óleo e graxa, ainda são 15 partes por milhões. Quando a gente fala em centenas de quilômetros, quando essa linha chega no porto, ela chega com esse teor de óleo e graxa, vai ter que ser limpo, vai ter que ter um ambiente propício, vou ter que capturar esse óleo, enfim.
todo um processo tem que ser feito em torno disso. Você disse que toda essa indústria do descomissionamento, e aí você citou várias siglas de embarcações, equipamentos que precisam chegar para operacionalizar todo esse trabalho, eles rendem muito, têm um impacto econômico positivo na cidade, na região onde você tem a operação. Mas, ao mesmo tempo, o processo de descomissionamento, em médio prazo, significa perda de receita, uma vez que você não tem o advento do royalty e você... Com o descomissionamento, você também tem uma saída de pessoas jurídicas que, por exemplo, pagam ISS nas cidades. Para falar de Macaé especificamente, que é a maior arrecadadora de ISS no mercado. Então, no médio prazo, no comparativo, perde-se mais ou ganha-se mais com o descomissionamento? No médio prazo, nós estamos ganhando mais. E eu vou explicar por quê. Os descomissionamentos... A Petrobras adotou uma política de revitalizar a maioria dos seus campos. O que vai acontecer com essa revitalização? Campos que deveriam ser abandonados agora, ela está fazendo manutenções necessárias nessas unidades, estendendo a vida útil por mais 5, 10 anos, enquanto ela está preparando outras para vir para o lugar, vai produzir um pouco menos, claro, petróleo se extingue, mas para vir para o lugar e essas entrarem ali, por exemplo, em Albacora nós temos duas, saíram as duas, entrará uma só, mas vai continuar produzindo. Então, no médio prazo, hoje, com as ações que a Petrobras está tomando, e quando eu falo médio prazo até 2045, 2050, nós estamos empatando, e eu diria que com os investimentos sinalizados pelo plano de negócio da Petrobras na atual presidência do país, na atual presidência da Petrobras. Claro isso. Tudo momento. Claro isso. Ou seja, amanhã pode mudar tudo. Nós temos um futuro brilhante ainda para Macaé até 2045, 2050. Quando tudo isso estiver acabando, aí nós já estamos... sabia que nós já temos pré-sal maduro? Olha aí. Nós já temos pré-sal maduro. Mas acontece que a Petrobras, ela não está deixando as suas reservas diminuírem. A sua exploração nunca esteve tão ativa como está agora. Já se fala em fronteiras como, por exemplo, a Foz do Amazonas. Isso. Já se fala no novo pré-sal na Foz do Amazonas. Da Guiana lá, né? Então, pode ser que haja uma troca de ISS. Pode ser. Mas lembre-se de um detalhe. Quem é que começou tudo nesse país em termos de fornecimento de bens e serviços para o petróleo? Nós estamos falando de Macaé. Quem são as empresas que sabem fornecer para o petróleo? As empresas de Macaé. Você acha que elas estão paradas? Não. Todas as feiras, eu faço parte... eu esqueci de dizer. Eu sou do comitê gestor da Rede Petro BC. Sim, né? sim. Então eu faço parte do comitê gestor. Nós estamos indo em todas as feiras de petróleo espalhadas pelo país, marcando presença. Hoje nós já vendemos para todos os estados desse país e vamos fincar uma bandeira no Amazonas e vamos fincar a bandeira na Foz do Iguaçu e estamos com missão para Suriname e missão para Guiana. São empresas situadas aqui que com certeza vão montar bases lá, filiais, seja o que for, mas que vão continuar instaladas aqui na cidade. Então eu não vejo com nenhuma preocupação os próximos 30 anos a gente ainda vai ter um futuro brilhante ainda para essa cidade, mesmo com os descomissionamentos. Está se falando muito, eu até alguns meses atrás eu participei, fiz um evento, fui mestre de cerimônias de um evento no Hotel Royal aqui em Macaé, o que foi o Macaé Energy, que foi um evento muito interessante, bom. Participação da Fejan, isso. Do pessoal do IBP. Foi junho do ano passado. Vai ter outro esse ano, inclusive. Isso. E falou-se muito na transição energética. E a transição energética está sendo vendida, está sendo colocada publicamente como o elixir de todos os males do futuro da humanidade. No entanto, a gente vê a União Europeia reprogramando a sua meta de paralisação da fabricação de motores a combustão, notícia divulgada agora, coisa de 10 dias ou menos,
e o recém-eleito e empossado presidente Trump nos Estados Unidos dando uma bica no carro elétrico na cara do Elon Musk. Ele não fez a menor cerimônia. Nenhuma. Seu ministro, inclusive. Tem que ser o ministro informal, né? Que só pode, inclusive, ocupar esse cargo, acho que por 149 dias. Uma coisa assim, no dia 150, no dia 150 ele tem que sair, ou nomeado definitivamente. Tem um termo para isso lá. Transição energética é uma meta real ou é uma roupinha bonita para sair bonito na foto? Bom, não é segredo para ninguém que o mundo está descontrolado climaticamente falando. Sim, sem dúvida. O calor que a gente observa nos últimos tempos não é deixa claro pra isso, ninguém, né? As enchentes, as nevascas, né? Onde não havia nevasca, as nevascas estão acontecendo, Montana, né? Chuvas absurdas, tudo. Bom, não é segredo para ninguém que os combustíveis fósseis são os principais vilões. São os grandes vilões. Há de haver uma transição energética, ao menos para os combustíveis. Há de haver. Porque se não houver, eu temo que os nossos bisnetos talvez tenham muitos problemas para sobreviver nesse planeta. É uma roupagem bonita? Eu ainda não vejo o discurso igual à ação. A gente não está vendo isso. A gente está vendo muito carro elétrico chegando, mas aí já está se falando um segundo problema. O que vai se fazer com essas... Lembra do pneu? O que vai se fazer com as baterias dos carros elétricos? Como é que de onde você vai tirar tanto lítio para produzir esse negócio? E depois que elas pararem, você vai fazer... Isso é um lixo que destrói. Se isso cair em cima de um aquífero, acabou o aquífero. Então, esse estudo sério, a gente vê comunidades científicas fazendo, mas a gente não vê os governos assumindo isso claramente. Como Trump acabou de dar a bica e outros deram. E sabe por que ele acabou de dar a bica? Porque ele precisa recuperar a economia do país dele. Sim. E ele não vai conseguir recuperar a economia do país dele sem petróleo. Sem as grandes... Ele tem duas coisas que ele precisa, o petróleo e as armas. As armas não tem jeito, então vamos falar do petróleo. O Brasil vai fazer leilão de petróleo daqui a pouco. Esse ano, eu não falei, acabei de falar de 20 novas empresas. Então o petróleo, não o combustível fóssil, o petróleo, tudo aqui tem petróleo. E isso, eu não tenho dúvida que vai continuar por muitos anos. Os combustíveis, a gente vem vindo falar no hidrogênio verde, hidrogênio azul, o carro elétrico, a energia solar, a energia eólica. Mas já tem que se descomissionar a energia eólica e ninguém sabe o que fazer. Então, o que precisa... Já tem esse fator também. Já tem também. E não tem legislação sobre descomissionar a energia eólica. O que fazer com aqueles aerogeradores? Com aquele ventilador gigante. Então, o que se precisa é que se tenha uma coordenação geral, que eu esperava que fosse a ONU que fizesse isso, né? Mas que ela fosse respeitada o suficiente para que todos os países juntos procurassem uma solução conjunta. Hoje o que nós estamos vendo são ações aqui, ações acolá, mas que os combustíveis são os grandes vilões e que eles precisam realmente mudarem a sua matriz, isso eu não tenho dúvida. Eu fico imaginando, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, você tem empresas fabulosamente enormes, né? O Esso, Shell e tal. É um lobby muito grande. Exxon, a principal. A Exxon, né? A principal. É um lobby absurdo. Absurdo. Né? Esses caras não se dobram facilmente a uma mudança dessa monta. Da mesma forma como a Taurus. Sim, também. Não, realmente não se dobram. A vantagem, olha que tolice que eu ia falar, não, né? Mas eu vou botar aspas no termo vantagem. Tá bom. A vantagem na indústria da indústria da arma é que ela tem uma guerra para abastecer. Pipocou uma guerra, tá bonito. E quando não tem, eles criam, né? E quando não tem, eles dão um jeito de arrumar uma. Eles dão um jeito de arrumar uma. Correto. Para essas grandes... A Exxon é que está aqui na nossa Guiana. Na Guiana, né? E a Guiana hoje tem 9 bilhões de barris de petróleo de reserva,
Começou agora, o Brasil tem 15. E a Venezuela já está lá querendo arrumar um conflito por causa da região do Esequibo. Exatamente. Porque é ali que a turma está tirando um petróleo bom e raso. E o petróleo da Noruega, da Venezuela, é horrível, é um pinche. Apesar de ter a maior reserva do mundo, né? Mas esse lobby, realmente, ele vai continuar acontecendo. Por isso é que eu falei, a gente precisa de uma coordenação firme. Vamos falar aqui do nosso quintal? Vamos falar de descomissionamento do nosso quintal? Sim. Você sabe que recentemente uma plataforma saiu daqui da Bacia de Campos e foi para ser desmantelada onde? No Rio Grande do Sul, né, Covix? Você já ouviu alguma liderança dentro do nosso estado assumir descomissionamento? Onde está o maior descomissionamento? No Rio de Janeiro. Descomissionamento no Rio de Janeiro, nós vamos pegar para nós, vamos fazer assim, assim, assado, vai ter uma comissão tal que vai cuidar disso. Você já ouviu isso? Não, nunca. Então, o que você está dizendo é que nós aqui no Rio de Janeiro poderíamos ter uma indústria, uma estrutura de descomissionamento próprio. Claro, não tem a menor dúvida disso. Por que perder para a Ecovix? Deixando essa dinheirama toda aqui. Gerando economia circular dentro do Estado. Porque é do Estado que vai sair. Hoje nós temos quem preparado? Porto do Açu, até falei, enfim. E mais um ou outro. Talvez só mais um, nem outro, né? Que está se preparando para isso. Eu falo isso, eu e um outro colega, Ronald Carreteiro, que trabalhou muito tempo nisso, eu falo isso desde que eu me aposentei. Eu já devo ter dado para mais de 60 palestras, toda palestra eu falo a mesma coisa. Estaleiros, vocês precisam se unir. Vocês precisam chegar no governador, já foi um, já foi outro, né? Daqui a pouco vem outro. Vem outro. E cadê a liderança? Eles não estão preocupados com isso. Você não vê falar nisso. Ontem eu dei uma entrevista para a agência Reuters. A agência Reuters agora viu um movimento aqui e falei a mesmíssima coisa. Nós não temos uma liderança regional. O nosso governador não fala sobre... Você já ouviu o nosso governador falar sobre isso? Nunca. Você já ouviu falar o nosso prefeito falar sobre isso? Nunca. Para você ter uma ideia, eu sou jornalista, eu leio para burro, eu vejo tudo que eu posso. Eu vim ouvir falar de descomissionamento não faz um ano. Cadê a liderança regional? Esse assunto é um assunto meio... Parece que é um negócio secundário. E pelo que eu já vi, o troço é importantíssimo. O governador do Espírito Santo, muito esperto, está criando lá 2 portos para isso. O Porto Central e mais um. O EAS em Recife já é um... Lembra que eu falei um ou outro? Já está preparado para receber. A Ecovix já saiu na frente. Significa que nós vamos deixar os nossos PLSVs, DSVs, embarcações que vão recolher, navegar para fora do Rio de Janeiro? Recolher imposto lá. A Dona Maria, né, que tem a sua barraquinha vendendo joelho e guaravita, não vai ter porto no Rio de Janeiro para ela vender na porta do porto? Isso é economia circular, cara. Transporte, educação, segurança, infraestrutura básica, hotelaria. Gente, e você não vê uma liderança. Não tem uma liderança. Como é que dá o start nesse processo para criar a liderança? Eu estou fazendo palestras, eu já falei com dezenas de pessoas. Tem um colega que criou, tem uma PL 1584 de 2021, que está lá no Congresso, mas que vai ser só mais uma lei. Gente, para ter essa liderança, eu acho que precisava... Como é que eu saí de 180 quilos para 90 quilos? O Mauro Destre, pedi até a Larissa para cortar para mim, isso daria uma outra entrevista. Ele tem uma experiência, uma história pessoal muito curiosa, né? Ele tirou 90 quilos de cima de si. Eu tô tentando... Sem bariátrica. Eu tô tentando tirar 15. Mas como é que foi que eu percebi? Eu percebi que eu ia morrer. Todas as minhas taxas estavam... colesterol 400 e pouco, diabético, tudo que você pode imaginar de ruim. Aqui na região, gordura visceral 38. Aqui na região dizem que quando é assim a pessoa está na pá da beirada, né, como fala. Eu tive que ter um estalo. O meu estalo foi, eu vou morrer se eu não fizer alguma coisa. Ou ajo ou eu morro. Ou ajo ou eu morro. O nosso governador tem que estar lá. Tem que ter um estalo. Acho que o nosso prefeito, por exemplo,
eu acho que ele pode ser o catalisador desse estalo, sabia? Não sei se ele tem esse poder junto ao governador, mas alguém tem que chegar no governador e dizer, companheiro, são 70,2 bilhões de reais previsto pela ANP entre 2025 e 2029. 70,2 bilhões de reais. A arrecadação do Rio de Janeiro não chega nisso. Só a Petrobras tem 9,6 bilhões de dólares previsto no seu planejamento. Isso vai para onde? Isso eu não sei onde estão os valores da Tridente, quais são os valores da Tridente. Mas com certeza, como ela teve que informar a ANP, estão dentro dos 70,2. Brilhante. Isso vai para onde? Tem mais uma coisa, descomissionamento é PAC. O presidente do Braís botou o descomissionamento no PAC. Se é PAC, se está no plano de aceleração do crescimento, vai acelerar o crescimento de onde? Se está tudo aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que todo o país tem que crescer junto. Uhum. Que cresça junto. Mas cresce mais quem é impactado pela atividade. É claro. Obviamente. Onde é que estão? As carretas vão passar e vão destruir quais estradas? Exatamente. Qual é a flora marinha que vai sofrer o maior impacto? Qual é a fauna marinha Mobilidade urbana, êxodo de pessoas, impactos É como diversos. os royalties. É como se você tivesse fazendo, aí eu entro como você, entre aspas, um paralelo, são os royalties do descomissionamento. Quem tem que ganhar mais royalties do descomissionamento? Maricá não ganha mais royalties porque produz? Isso. Quem tem que ganhar mais royalties? O Rio de Janeiro. Mas eu não vejo o estalo. Não vejo. Passaram 5 governadores, sei lá, 4 estão presos. Né? Espero que o 5º... Né? Mas não tem o estalo. Você não vê falar sobre isso. Que coisa interessante. O descomissionamento, essa necessidade do mercado, a Petrobras tem, por exemplo, descomissionamento dentro do seu plano estratégico de atividades? Tem. Ela tem essa previsão? Ela tem vários gerentes. Hoje a Petrobras está com uma estrutura de descomissionamento fantástica. Ela tem gerências aqui em Macaé e tem gerências na sede que lidam com isso. Só que a Petrobras está fazendo aquilo que era o sonho nosso quando a gente estava lá. Ela está revitalizando, ela está postergando o máximo que ela pode de descomissionamento. Porque descomissionamento, como disse, é custo e é despesa. Mas não deixa de ser o quê? Um reflexo do descomissionamento. Essa revitalização dos campos, a revitalização das plataformas, a revitalização das estruturas submarinas, não deixa de ser um reflexo. O contrato que ela fez com o Porto do Açu, para o Porto do Açu limpar a P33 e a P26... Você imagina o que nos gerou de economia circular. O Porto do Açu hoje eu brinco que é um Vaticano, né? Dentro de Barra de São João. Ele é independente. É uma ilha de excelência, né? Porra. E cada vez fica melhor com isso. Tá bom, foi parar, foi limpar. Agora as outras vão para onde? Para onde vão essas linhas? De novo, quem está catalisando? Quem é o grande coordenador? Para mim, tem nome e sobrenome. Que deveria ser o governo do Estado. O governo do Estado deveria ter uma secretaria de óleo e gás ligada diretamente a descomissionamento, gente, respirando isso, vendo todo dia todos os cronogramas, as licitações. Quem ganhou a licitação da Petrobras? Quem é que do Estado foi lá nesse cara e perguntar: o que você precisa? Tu vai levar para onde? Eu te respondo: ninguém. E se o cara resolver, como resolveu mandar recentemente uma outra que ganhou, para Goiás para triturar as linhas. Goiás. Você sabia disso? Goiás, só colhe soja, né? Que doideira, gente. Ô, Destre, quem quiser saber mais sobre isso, você falou que já escreveu Ele livro. Tem o meu livro, 5 Ds do Descomissionamento, está à venda pela editora Sinergia. Meu jabá, tá? Os 5 fica à vontade. Os 5 Ds do Descomissionamento. Descomissionamento. Editora Sinergia. Ou na minha casa, que eu tenho ele para vender aqui em casa, em Macaé. Que é desativar, deixa eu ver se eu lembro. Desativar, desmobilizar, descomissionar, desmantelar, Aê. que eu ia falar desmontar. Desmantelar. Desmantelar, perdi o quarto. Dispor e descartar.
Tá, e descartar aquilo que é totalmente inservível. Que não tem. 5D de descomissionamento, está à venda na internet, você tem Editora também. Sinergia, eu também tenho Você aqui. tem? Eu moro aqui em Macaé, quem quiser comprar comigo, compra comigo direto, que não evita o frete, né? Claro, com certeza, você está aqui. Qual o teu Instagram, para quem quiser ver mais coisas sobre você, ver tuas palestras, tua agenda de palestras, e mandar um direct também a respeito do livro. Ora, por que não? Eu tenho 2 Instagrams, tá? Um que eu conto a minha vida profissional, que é o Destre Energy. Destre Energy, o Energy em inglês. É Y, exatamente. Com Y no final, Destre Esse é Energy. o Instagram profissional. Sim. Ali eu coloco as notícias sobre descomissionamento, Sim. etc, etc. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é onde eu estou contando essa minha A tua história saga com a saúde. dessa perda de saúde, porque entre os 180 e os 90 foram 4 cirurgias. Rapaz, 180 quilos é quilo pra Foram 4 cirurgias. E cada vez que na nossa idade, na minha idade, eu paro 3 meses ou 6 meses por conta de uma cirurgia, é começar do zero. A minha vida, então, é um eterno recomeço. Esse é o mestre underline Destre. Mestre Destre, simples, né? Mestre Destre com underline no meio. Underline no meio. Esses são os 2 Instagram. O meu LinkedIn, muito fácil, Mauro Destre. Muito fácil. E o TikTok, que é onde eu tô contando também a minha saga, só que o TikTok, eu não sei porque, realmente lá o pessoal se interessou demais. Você tem uma ideia, eu tive que criar um grupo. Não, saúde no TikTok bomba. É Eu tive impressionante. que criar um grupo de pessoas para eu poder dar dicas, sempre dizendo, eu não sou médico, não sou nutricionista, eu simplesmente estou dizendo nesse grupo Eu não que dou eu receita. fiz. Você fala o quê? Não dou Esquece. receita. Eu estou dizendo o que eu fiz. Só que o que eu fiz foi tão simples que, pra você ter uma ideia, a gente está na 5ª semana, são 8 semanas só. Você vê lá as medidas, as circunferências e os pesos das 5 semanas sempre caindo. Com coisas simples e sempre falando. Foi no teu médico, você foi ver se você tem hipertiroidismo? Sempre. Eu não... São só dicas do que eu fiz. Só isso. Tá? TikTok, o TikTok é ligado. Aí foi outros motivos ao Destre Energy. Mas não tem problema, o TikTok, Mestre Destre, também tá lá. São as mídias. LinkedIn, então, Mauro Destre. Para quem quiser saber, hoje mesmo escrevi artigo, enfim. Eu vou fazer 9 eventos esse ano de descondicionamento. Vou fazer 9 eventos. Eu tenho uma parceria com a FGV, então vou fazer um evento com a FGV, então estou fazendo 10 eventos, contando a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, tá. E no LinkedIn tem centenas de artigos, a grande maioria sobre descomissionamento. Não tem como não se atualizar sobre descomissionamento. Hoje eu escrevi um, inclusive, que está bombando. O pessoal, porra, como é que eu não tinha pensado nisso? E botei hoje no LinkedIn, então tá tudo por aí. Maravilha, ó. Você pode encontrar o Mauro Destre no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, falando da vivência dele pessoal em relação a esse... O TikTok é só isso, só a minha vida. Fenômeno da superação, que é você retirar de cima de você mesmo 90 quilos com disciplina e sem cirurgia bariátrica, que é importante. E sem canetinha... E sem Ozempic. Nada, e sem Ozempic. Pode falar o nome, sem né? Monjaro, entendeu? E pior, o pessoal vive pra mim assim, você tomou um suquinho, né? Suco, o pessoal fala, é anabolizante. Eu nunca tomei anabolizante. Ah, agora chama um suquinho? Isso chama de suco. Já tomou suquinho. Eu não tomo anabolizante, até porque eu tive que fazer uma cirurgia no coração. Eu não posso tomar anabolizante. Não pode nem pensar, não né? Posso nem pensar. Agora eu faço reposição de testosterona. Entenda, reposição de testosterona acompanhada por um médico, porque senão a minha testosterona fica ali tão baixa que você nem levanta da cama. É reposição. Não é acompanhada pelo médico para eu ficar nos limites normais de um homem de 68 anos. Não é superdosagem. Não, né? Reposição conforme o meu médico. A cada 2 meses eu faço exame. A cada 2 meses, doutor. Vê se eu posso falar. Vitor Golosov é o meu endocrinologista. Sim. Então, é isso. Maravilha, gente. Ó, procura o Mauro Destre, se informe, conheça e acompanhe também a agenda dele de palestras. Hoje tem um mini curso, 18h30, tá? 18h30. 18h30 no YouTube? Um mini curso que vai ser no YouTube. Qual o seu canal no YouTube?
Destre Energy. Destre Energy também está no YouTube. Também está no YouTube. Só que esse é pela SPE. Lembra que eu fui chamado para ser o chair de descomissionamento? Sim, esse é pela SPE. É o canal da SPE, não tem problema. Sim, procura lá o canal da SPE, vai achar lá. Sociedade de Engenheiro de Petróleo, vai achar lá o mini curso que eu vou ministrar hoje de 1 hora. Destre, queria te agradecer muito a presença aqui com a gente. Eu falo numa muito, outra oportunidade, vamos falar sim de saúde quando tiver uma chance, porque é interessante. Eu acho que histórias de superação são sempre muito positivas, e deixar esse alerta aqui nesse finalzinho, essa coisa que você falou que é muito importante, ao governador do estado, às autoridades, à Secretaria Estadual de Políticas Energéticas, às autoridades dos municípios também que têm interesse nesse assunto, em particular de Macaé. Macaé região, né? Para pegar Macaé região, pegar essa bandeira do descomissionamento, porque pode ser uma chance de uma geração de renda muito bacana, geração de emprego ou de perda, muito positiva. Né? Ou de perda dessa geração. Porque ou de perda na medida em que você não pega. Exatamente. A geração vai acontecer. Quem é que vai chegar na frente e vai pegar? Perda não é só o que você efetivamente perde, é também aquilo que você não gera. Deixa, né? de ganhar. Exatamente. Queria agradecer muito a tua presença. Obrigado a Até vocês. A próxima. Aí. Até a próxima. Uma boa tarde a todos. Gente, é isso aí. Este é o Nossa Macaé, o nosso encontro em que falamos de assuntos importantes, alguns assuntos um tanto quanto complexos, né, como esses da indústria do petróleo, sempre são um pouco complexos porque são muito recheados de informações técnicas e detalhes que não são muito do nosso dia a dia. Mas o importante é a gente saber que esse mercado se refere diretamente à nossa qualidade de vida, a como as cidades podem oferecer mais recursos, infraestrutura, serviços diversos aos munícipes através da geração de impostos. E isso só é possível com uma indústria e com um mercado comercial, de um modo geral, e industrial em particular, muito positivo, que colabora com as cidades. Então, por isso que a gente fala sempre de assuntos como esse. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Eu peço a você, lembro, assine o nosso canal. Se você não é assinante do canal TV Câmara, assine, ativa lá o sininho das notificações, compartilha este podcast com seus amigos, com seus parentes, colegas de trabalho, porque assim todo mundo vai receber esse conteúdo e vai ficar sabendo da gente, tá bom? Temos um encontro marcado no nosso próximo encontro, na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.